Olá, nós estamos ao vivo hoje com uma entrevista com um importante cientista brasileiro, dos 100 maiores cientistas brasileiros da atualidade, professor Dr. Álvaro Najib Atala, é professor titular da Escola Paulista de Medicina, ele é diretor do Centro Cochrane do Brasil e do Centro Brasileiro de Saúde Baseada em Evidência. O Centro Cochrane foi fundador do Centro Cochrane, e eu tive a honra de fazer o meu doutorado e pós-doutorado com o professor Atala. Temos a honra hoje de poder usufruir do conhecimento, sabedoria sobre saúde baseada em evidência. Olá, professor Atala, poderia nos explicar por que é importante ter conhecimentos sobre evidência, saúde baseada em evidência, medicina baseada em evidência? Porque muitos profissionais acham que todos os trabalhos são maravilhosos, tudo que está no papel é válido, tem que fazer uma análise criteriosa, e que faz o Centro Cochrane, não é verdade, professor? Professor, pode falar, professor. Acho que ele travou. Então, professor Atala, acho que a imagem está travada. Então, nós vamos falar hoje sobre a saúde baseada em evidências com o professor Álvaro Najib Atala. Acho que o vídeo dele está travado. Bom, então, saúde baseada em evidências é uma maneira de você avaliar os trabalhos científicos e você fazer uma análise criteriosa do que quais são as evidências, as melhores evidências sobre qualquer tratamento que você fizer, tem que fazer uma análise das melhores evidências, tem que usar as melhores evidências. E se você começar a fazer um trabalho baseado em opinião de terceiros, ou condutas médicas com opinião de terceiros, você corre o risco de não fazer os melhores procedimentos. Vou pedir para o senhor Atala entrar novamente, para ele dar continuidade ao que nós estamos conversando. Pedir para o senhor Atala entrar novamente. Vamos lá. Então, o senhor Atala, ele é professor da Escola Paulista de Medicina, é professor titular de Medicina de Urgência e de Medicina Baseada em Evidências, e ele vai nos falar um pouco sobre a importância da medicina baseada em evidências. Senhor Atala, está ao vivo agora? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Vamos lá, senhor. Pode nos fazer uma introdução da saúde baseada em evidências? Qual é a finalidade do Centro Cochrane? Por que o senhor fundou o Centro Cochrane no Brasil? Então, obrigado, Paulo, pela oportunidade, mas você levantou uma bola aí, né? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz medicina baseada em evidências? Na realidade, eu fui um ratinho de hospital, né? Estudei muita medicina, fiz casa maternal, 4 anos, fiz 700 partos. Quando eu me formei, já tinha atendido acima de 5.000 pacientes em ambulatório. Eu trabalhava muito com medicina, né? E aí fui fazer residência, que também foi um aprendizado, como todos sabem, que você olha para trás no final do primeiro ano e nem te reconhece mais, né? Fiz o RD2, fiz nefrologia, não é? Fiz pós-graduação na nefrologia com 3 orientadores magníficos, Oswaldo Luiz Ramos, Jorge Almeida Guimarães, Domingo Delácios, né? Então, recebi tudo da generosidade dos meus mestres. Mas eu sentia, Paulo, que eu não sabia fazer pesquisa clínica. Inclusive, eu cheguei a ganhar o prêmio LAF de Medicina de Pesquisa Clínica, que era o prêmio mais importante da época, outorgado por 110 cientistas, né? E mesmo assim eu falei, puxa, mas eu preciso aprender a fazer pesquisa clínica. Tá certo que eu tinha feito uma pesquisa de doutorado que era uma intersecção entre a bancada e a clínica, né? Eu estudei função renal e o sistema renina, angiotensina, aldosterona, calicreína, cininas na urina de gestantes hipertensas e normotensas.
É um trabalho bonito, né? Mas eu vi ali que eu precisava aprender muito mais, né? E confessei isso para o meu orientador, que é o Dr. Oswaldo Ramos, que Deus o tenha, que foi de importância vital para a minha vida, assim como o Dr. Jorge Guimarães e o professor Delácio. E confessei para ele a minha dificuldade, né? E veja, eu já era preceptor de clínica médica, né? Eu tinha uma experiência para um médico iniciante incomparável, não é? E me sentia despreparado para ler criticamente um artigo, despreparado para fazer pesquisa clínica de qualidade, porque naquela época, né, 1979, quando eu fiz o doutorado, a pesquisa clínica, os ensaios clínicos, particularmente no Brasil, eram raros, né? Então eu não sabia como fazer isso e tal. E confessei isso para o Dr. Oswaldo, ele por coincidência era amigo do professor Kerr White, que era o diretor da área de saúde da Fundação Rockefeller, no aeroporto em Nova York. E o Dr. Kerr perguntou para ele: Dr. Oswaldo, o senhor não tem uns líderes lá da sua residência, da sua pós-graduação, para aprender uma ciência nova conosco, para depois disseminar, né? Então, o Oswaldo falou: olha, eu pensei imediatamente em você, né? Aquilo que você me falou. E a partir daí ele ficou me estimulando, né? Aí fazer esse curso, que eu não sabia direito como é que era, o que era essa epidemiologia clínica. Depois eu vim aprender que é a aplicação do método da epidemiologia na pesquisa clínica, né? Então, a junção das duas coisas. E essa junção tinha sido feita exatamente pelo Carol White e pelo Cochrane. E ele insistia muito, eu resistia muito, mas falou: não é isso que você queria. Um dia ele falou: eu já sei o que é, você tem medo de avião. E eu confessei que era isso mesmo. Até hoje eu tenho, apesar de ter viajado toda a minha vida de avião, toda vez que eu marco a passagem, eu já fico me arrependendo, desde a primeira hora até chegar no destino. Mas eu confessei que era verdade, ele foi comigo para o aeroporto, e eu subi no avião e fui para Pensilvânia. Não antes tive que ainda voar de Nova York para Filadélfia, né? Num aviãozinho pequenininho, parecia um mosquito, assim, era uma mistura de helicóptero com avião, uma coisa horrorosa. Falei: será que eu chego lá, né? E a distância é pequena, 100 e poucos quilômetros. E o pessoal eu ganhei uma bolsa da Fundação Rockefeller, né? E fui estudar na Universidade da Pensilvânia. E eles tinham um cenário que a gente, sem querer, acaba reproduzindo, como é o nosso hoje. Era uma unidade de medicina interna e terapêutica responsável pelo pronto-socorro, chamado General Internal Medicine, e que tinha uma unidade de epidemiologia clínica, que é hoje a nossa medicina baseada em evidências. Isso depois trocou de nome. E eu tive a sorte ali de novo, né? Eu já tinha tido todos esses mentores aqui na pós-graduação. Eu fui treinado lá pelos papas da clínica médica, da economia da saúde, da epidemiologia, da medicina interna. Eu caí num centro, essa General Internal Medicine, Clinical Epidemiology e Emergency Room, que é a cabeça lá da Universidade da Pensilvânia. Aliás, o nosso chefe, muito querido, o João Eisenberg, fez medicina e fez economia na Wharton. E era um líder nato, uma das pessoas mais carismáticas que eu já conheci. E, para minha sorte, de novo, ele gostava de muqueca de camarão, que o Jorge Guimarães tinha me ensinado a fazer. Então, eu fazia muqueca capixaba para o Jorge Guimarães, para o João Eisenberg, né? E ali, só para você ter uma ideia, tinha também o professor Paul Stolley. O Paul foi o papa dos Case Control Studies, um grande epidemiologista de grande renome nos Estados Unidos, que insistiu nessa metodologia. O pessoal não acreditava muito. Quando chegou a AIDS, eles fizeram os Case Control Studies, resolveram todos os fatores de risco, né, como fazem agora com
com a varíola do macaco, né? Então, eu caí no meio do criador da metodologia dos testes diagnósticos, da utilidade dos testes diagnósticos, né? Só tinha cobra. Então, eu fui aprendendo, e a minha professora, a minha orientadora, G. Grisso, ela tinha um hábito, uma humildade incrível, gostava muito de cucaracha como eu, porque ela era descendente de indígenas americanos também, né? Então, ela me pegava pela mão e levava por um para discutir meus projetos. E aí eu aprendi, né? Teste diagnóstico, economia da saúde, aprendi tudo que cada um deles sabia mais. Isso é as palavras do próprio João Eisenberg na apresentação da minha tese. Falou, olha, queria dizer que o Álvaro fez um dos trabalhos mais bonitos já feitos nessa sessão, porque ele conseguiu captar o que cada um de nós sabe melhor e pôs tudo no mesmo projeto, que foi o que eu fiz realmente. Eu desenhei um projeto que era um estudo coorte, que estudava testes diagnósticos na gestante, né? Que estudava enzimas e que calculava fatores de risco e que tinha embutido, além desse coorte, um estudo de utilidade diagnóstica e um case control study. Estava tudo ali no mesmo projeto, né? E consegui, Deus me deu essa facilidade de sintetizar isso de forma que ficasse claro e que não tivesse mais do que umas 80 páginas que tinha a minha tese, né? Então, eu apresentei lá para 40 metodologistas, que era assim que funcionava, e no dia seguinte eu era outra pessoa, porque eles não te dão nem um elogio gratuito, né? Então, bom dia, boa tarde, durante um ano eu apresentei até no dia seguinte eu era uma pessoa conhecida em todos os corredores do hospital, em todos os caminhos da escola de medicina. Então, isso me animou muito, os elogios do João também, e tanto é que normalmente a Rockefeller dava lá um budget de $5.000 para o sujeito desenvolver a tese, depois que se chamava de seeds funding, né? Semente de funding. Então, o João falou, não, senhor, você vai apresentar esse projeto para o NIH e nós vamos pegar o dinheiro deles. Na verdade, eu apresentei e eles deram uma resposta que me deixou um pouco irritado, porque falou o seguinte, podemos financiar, mas você tem que incluir um americano como coautor. Eu achei que aquilo era um desrespeito. E era mesmo, né? Então o João falou, tá bom, então nós vamos te dar mais $10.000, e eu vim com $15.000 para fazer esse trabalho, levou 4 anos e eu fiz, né? Então, aí eu fui aprendendo, porque que curso que eu tinha feito lá, né? Eu tinha que aprender a desenhar, fazer estudos observacionais, fazer ensaios clínicos, fazer estudo de economia da saúde, aprender a julgar teste diagnóstico. Aliás, eu lembro quando eu cheguei, me deram uma sala lá, que era anteriormente utilizada pelo Cláudio Miranda, o nosso querido camarão aqui da escola, não sei se chegou a conhecer, está hoje lá em Alagoas, né? E eu abri um New England e tinha um Case Control Studies com o cara que tinha inventado o joguinho, né? Fox, o John Fox, acho que é. Ele tinha morrido correndo. E naqueles dias tinham morrido correndo também 2 parentes de uma grande artista americana que morava lá na Pensilvânia, correndo também. Então, se botou em dúvida, né, se valeria a pena ou não essa atividade física. E aí fizeram um case control study para ver o quanto que isso aumentava o risco, ou reduzia risco. E estava lá, case control study, não sabia o que era. Odds ratio, não sabia o que é. Pareamento, não sabia o que era. Eu fui lendo aquilo, falei, eu só vou embora daqui quando eu souber ler todas essas coisas e deixar e ganhar um letramento nesse assunto, né? Deixar de ser analfabeto. Eu acho que letramento é um trabalho, um nome muito mais educado, que eu aprendi recentemente com uma nossa aluna
aqui da Unifesp. Então, letramento. Então, eu falei, eu tenho que ganhar letramento. Então, foi assim, eu fiquei um ano estudando dia e noite para acompanhar aquelas feras todas lá, né? E com muito entusiasmo, levei a minha família, e eu só saía com a família, fazia viagens, passeava e voltava para o trabalho, né? Então, defendi a tese em um ano e aprendi muito. Depois eu vim aqui para o Brasil, com aquele dinheirinho que o João me deu. Eu tinha uma casinha ali perto da escola que eu transformei numa unidade de ensaios clínicos. Eu tinha pago lá uma mixaria daquela casinha, era 40, 30 anos atrás, não valia nada. E comecei a fazer estudos observacionais, ensaios clínicos, fiz o estudo prospectivo cohort, dosei as enzimas lá com a ajuda do Jorge Guimarães, do pessoal da bioquímica e hoje biologia molecular da escola. Eu sempre juntei o conhecimento de diversas áreas, né? Me aproximando respeitosamente desse pessoal, o Jorge, o professor Dietrich, né? O professor Oswaldo Ramos e Delácio. Então, a gente teve a oportunidade de integrar o conhecimento dessa gente que era muito inteligente, muito experiente, né? E todos se entusiasmaram com esses trabalhos. Acabei fazendo esse trabalho que eles não acreditavam, né, que com aquele dinheirinho, US$ 15.000, eu fosse conseguir. 4 anos eu fiz, ficou bonito o trabalho. E aí eu fui convidado, porque a gente tinha que fazer apresentações de projetos e resultados de projetos todo ano. A Rockefeller fazia isso durante 15 anos. E nisso eu fiquei conhecido lá, e o João Eisenberg, um dia eu, Richard Pito, na Tailândia, eu estava almoçando, ele bateu na minha costas e falou, você é o Álvaro Atala? Eu falei, sou. Então, estou vendo seus resumos aqui a vários congressos nossos, e você pensa muito parecidamente conosco, lá em Oxford. Você não quer fazer pesquisa lá conosco? Eu falei, bom, me dá o seu endereço, aí eu vou ver, não sabia quem era ele, né? Na hora que ele saiu, o Adalto Castelo virou para mim, Alvrão, você sabe quem é que veio te convidar aqui? Eu falei, não conheço. Eu falei, esse aí é o João, esse aí é o Richard Pito, é o maior pesquisador clínico da atualidade. O Sembal olhou para a cara dele. Falei, desculpe a ignorância, né? Mas inglês é muito sério, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, já tinha lá um fax, aquela época do fax, me convidando e dizendo o seguinte: passa aí na British Airways, pegue as suas passagens e vem aqui para Oxford. Então eu fui para lá, foi uma coisa maravilhosa também, dia e noite pesquisando, escrevendo, trocando ideias, né? Estava lá também o professor Richard Doll, né, que é um ídolo da epidemiologia mundial, que era o chefe dele na época, e o Rory Collins, que era um pós-doc que estava almejando ser professor, que eu acompanhei toda a carreira até hoje. Hoje ele é titular, e o Richard me disse um dia lá, porque aqui o concurso para titular aqui é muito difícil, né? Era muito difícil. Um dia o Richard chegou para mim e falou o seguinte: o que você acha do Horace ser professor? Eu falei, é magnífico, o cara é bom pra caramba, que bom, e tal, não conta para ninguém. Né? E um dia o Rory estava lá no computador, ele falou, vamos lá, dar uma notícia para o Rory. Aí fomos lá, ele falou, Rory, é o seguinte, acabei de defender a seu concurso de professor adjunto aqui meu, e é de hoje em diante ser professor dessa unidade. Ou seja, o Horace só olhou assim e falou, não acredito, muito obrigado, né? E aqui era uma disputa enorme, né? Lá ele simplesmente encontrou quem precisava e foi a melhor escolha, depois dos casamentos dele, foi o melhor casamento do Richard. Quando foi que o senhor fundou aqui a ramificação da Cochrane no Brasil? Foi logo depois, em Oxford? Em 88, e eles já falavam muito do Cochrane, eles eram discípulos do Cochrane, o Cochrane era muito provocador e empolgante, vamos dizer assim, e o Ian Chalmers, que também era epidemiologista perinatal da Inglaterra, o Richard me apresentou a ele, ficamos grandes amigos,
a gente tinha a mesma área de interesse, né, de linha de pesquisa. Ele fazia epidemiologia da gestação e eu fazia pesquisa clínica da hipertensão na gestação. Então, ele começou a me passar essas ideias do Cochrane, eu achei genial a ideia e comecei a apoiar, já escrevi artigos aqui 4 anos antes dele fundar a Cochrane, sobre a Cochrane, como é que seria a Cochrane, como que isso era muito importante. Então, graças a Deus, todos continuamos unidos até hoje. E eu fui fazendo desenhos de estudos clínicos. Primeiro fiz um cohort, né, um case control, um estudo de teste diagnóstico. Depois comecei a fazer ensaios clínicos, grandes ensaios clínicos com Richard Pito. Ele me botou, em inglês, quando vai com a sua cara, eles vão fazendo as coisas, você acha que é natural, mas depois que você olha para o mundo, né, começa a entender o mundo, eles te apoiam mesmo. Então, ele me botou do diretor científico do Eclampsia Trial, porque eu tinha experiência aqui de maternal desde o 3º ano, né? Então, e continuei depois de formado, eu fiquei na maternal 40 anos. E aí, esse trabalho foi considerado o melhor ensaio clínico do século, né? Que saiu de uma revisão sistemática que a Lília fez, né? Era pós-graduando, hoje ela é das maiores pesquisadoras dessa área. E aí, então, e o Ian Chalmers queria um Cochrane num país em desenvolvimento, porque ele criou a Cochrane pensando nos países pobres. Ele tinha feito uma experiência antes, que ele fez um livro baseado em evidências de hipertensão de doenças da gravidez e do parto, mas o livro saiu custando o que valeria hoje uns $5.000. Como é que um africano, um brasileiro, um colombiano pode comprar isso? Então, ele ficou decepcionado com ele mesmo e jogou o livro fora e falou, agora isso aí eu não faço, né? Ficou desempregado uns dias, sem dinheiro. Um dia ele estava indo por um lugar lá que é muito querido nosso, que é um pub à beira do Tamisa, a Perk. E no caminho ele falou, olha, aqui que eu tive a ideia. Eu falei, se eu pude fazer para as hipertensas e para as grávidas e escrever o livro, cara, por que eu não faço isso em toda a medicina? Então ele decidiu escrever o projeto da Cochrane e discutia conosco para ver se o pessoal tinha acolhimento para a ideia dele. E não só teve, como foi aprovado pelo Instituto de Saúde inglês, e aí ele começou a fazer reuniões, convidar a gente do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, e eu sempre estava lá como convidado para representar os países em desenvolvimento, que a gente chamava de terceiro mundo, né? E ele insistiu muito, e eu falei que então fundaria um Cochrane no Brasil. Aí eu procurei o Dr. Hélio Egídio, com um folhetinho que tinha 5 folhas, que era o que ele tinha de dinheiro para vender a ideia. Mostrei, mas estava bonitinho. Mostrei para o Hélio, falei uns 2, 3 minutos, ele falou, o que você precisa para fazer isso? Eu falei, uma casinha aí, né, para começar. Ele falou, escolhe uma aí que eu pago. Foi assim. Não gastei 5 minutos. Tem que falar com a pessoa certa, né? A pessoa tem que enxergar bastante. Eu devo isso ao Hélio, nunca deixei de escrever isso até em metal, numa placa de metal no Cochrane. Ele e o Durval Rosa Borges nos apoiaram muito nisso. E eu fui fazendo os mais diversos tipos de desenho. E na época eu ainda não sabia direito meta-análise, revisão sistemática, né? E o Rory e o Richard não estavam nem aí para me ensinar isso aí. Mas eles sabiam que eu sabia muito de ensaio clínico, né? Que eu desenhava, calculava, dominava esse assunto aí. Aí um dia eu fui para lá, eu ia 20 vezes por ano, tal, voltava, ia, ficava, voltava. Aí deu um inverno em março, chegou até março o inverno, e não parava de nevar. Eu não tinha o que fazer, eu peguei toda aquela metodologia matemática de revisão, revi tudo e aprendi aquilo, fui lá na sala dele e mostrei para ele. Eu tinha aprendido aquela coisa lá, que era bastante complexa. Sem poder fazer mais nada, né? Tudo nevando, Devo vai isso estudar.
Professor, qual que foi o impacto assim, o Centro Cochrane aqui quando o senhor implantou? Qual foi o impacto na faculdade? Você Então, fez cursos como esse curso que o senhor tem atualmente de medicina, saúde baseada em evidência? eu fundei ao mesmo tempo o Centro Cochrane do Brasil e a nossa pós-graduação, que inicialmente chamava Medicina Interna e Terapêutica, e depois passou a se chamar Saúde Baseada em Evidências, que nós, aliás, os meus assistentes acharam mais apropriados. Não dei muito palpite nessa troca de nome aí, porque eu era suspeito, né? Mas a reação foi terrível. Apanhei feito o cabrito na horta, né? Porque você substitui a autoridade acadêmica, né, da cátedra, pela É, autoridade do conhecimento científico, do método científico. Né? Isso era um desafio 30 anos atrás, você imagina. Tinha um colega nosso que ironizava, falava, não, eu faço mesmo é medicina baseada em competência e experiência, tem negócio de evidência. mas hoje não dá para fazer. Hoje você tem que ter uma metodologia para analisar tantos trabalhos científicos e se manter atualizado, né? Isso eu aprendi, né, a ganhar resiliência, né, porque a hora que você tem convicção que você faz está certo, né, que eu continuei e fui. Eu lembro que um dia eu apresentei um trabalho para o Dr. Oswaldo, Dr. Horácio Eisen, sobre dislipidemia, né, um coorte grande e tal, que estava cheio de defeitos. Eu mostrei todos os defeitos, e os problemas dos vieses, dos bias, do problema do poder estatístico, dos dropouts, né? Estava o Oswaldo e o Horácio na primeira fila. Aí eu todo empolgado com aquilo, o Oswaldo falou para o Horácio, Horácio, você quer saber de uma coisa? Você entendeu aí? Eu entendi, Oswaldo. Então, nós entendemos, Álvaro, que agora é a sua vez, porque isso aí nós não sabemos nada desse negócio. Então, também você conviver, ao mesmo tempo que eu tinha opositores, tinha gente do tamanho do Oswaldo Ramos, do Horácio Aires, nos apoiando, o próprio professor Duílio, né? E aí nós fomos aos pouquinhos insistindo, a pós-graduação nossa foi crescendo. Eu era um incômodo lá dos avaliadores da CAPES, que era aquela turma da bancada, né? Que achava que fazer pesquisa clínica era coisa de má qualidade, mas não era o nosso caso, né? Fizemos o melhor ensaio clínico do século, o ensaio Eclampsia Trial, né? Fizemos um mega trial também, veja, com $60 mil, que o Pito me deu do bolso dele, falou, olha, isso aqui é seu, fez um cheque, eu não quero saber, eu quero a resposta se a aspirina previne pré-eclâmpsia lá no Brasil. Eu peguei aquele chequinho, mostrei para o doutor Jair Xavier Guimarães, né? Toda que eu assino atrás, assinou nas costas, fui no banco, depositei, e numa poupança ainda. Eu tinha horror a essas coisas, poupança, economista e etc. Né? Mas aí, 3 dias depois, o Collor pegou todo o dinheiro, né? Lembra do plano Collor? Lembro, lembro. Aí o meu ódio foi para as alturas e eu não podia falar nada para ele, né? Então eu tive que fazer o trabalho por minha conta e só fui receber esse dinheiro 3 anos depois, quando eles começaram a pagar a emprestação, né? Mas Nossa. o trabalho ficou pronto, foi publicado, o trabalho mudou, porque os estudos pequenos publicados no New England e no Lancet mostravam a redução de pré-eclâmpsia com aspirina em 84%. Né? Eu fiz o estudo, mostrou que se alguma coisa reduzia 1%, que estava tudo errado. Né? E aí eu lembro que, quando eu fui com os dados para Oxford, né? O Richard tinha uma tenentona, a Bárbara, que é uma pessoa inteligentíssima. Na realidade, ela era economista, ela sabia era muito matemática e estatística. Né? Aí a Bárbara falou, olha, nós temos nossos dados aqui, porque eles estudei 1.200 aqui, eles estudaram 9.000 lá no Reino Unido. Né? Falei, não,
dá os seus dados, o seu artigo, os seus números, depois eu te digo o resultado do nosso, que não estava publicado ainda. E o Richard estava brincando, não, traga esses dados para ele, tudo bem. Falei, não, eu vou te mostrar o resultado do meu coorte. Mostrei o meu coorte, coloquei o artigo na mesa, foi publicado, aí ela mostrou os deles, era tudo igual. Resultados do meu coorte, o resultado do ensaio clínico que eu fiz e o resultado dos ensaios clínicos dele. Então, isso Selou, não teve selou mais dúvida. a ligação e assim que a gente Professor, confiança se ganha, não se exige. uma pergunta. O seu curso de medicina baseada em saúde, baseada em evidência, antigamente falar que é medicina, ele está disponível para qualquer tipo de profissional, não é só médico, também enfermeiro. Eu sei que no seu curso de doutorado, pós-graduação, doutorado e mestrado, vocês aceitam profissionais da área da saúde de várias áreas. Tem muita gente que pergunta que é só para médico. Não, não é só para médico. É para enfermeira, psicóloga, nutricionista, fono, porque se aplica em qualquer tipo, a metodologia se aplica em qualquer profissão. Inclusive eu cometi de um jeito, nós cometemos um erro aí na área do direito, né? Tanto a Cochrane, que criou, na minha opinião, a Campbell Collaboration, para ensinar a medicina baseada em evidências para o pessoal do direito. É uma questão de humanas, né? Aí você vai ensinar estatística pesada, cálculo 2, essas coisas todas. É impossível, né? Pesquisa clínica, médico não sabe, como é que eles vão saber, né? Então, eles lá fizeram a Campbell e agora, depois de 25, 30 anos, tem 60 trabalhos realizados. A Cochrane fez 10 mil, 11 mil. E aqui eu peguei aí uns colegas maravilhosos, fiz muitas amizades e depois dei um curso para 3.500 juízes e promotores, né, do PROAP lá do Sírio-Libanês, fiquei 12 anos dando aula lá. E eu aprendi que é assim, nós que somos da área, temos que fazer a síntese das evidências, das melhores evidências, passar para eles, explicar para eles, e aí eles decidirem. Porque esperar que eles façam isso é raro, né? Então, eu treinei aí milhares de juízes e promotores e advogados, né, sobre esse assunto, mas a conclusão é essa, quer dizer, então eu passei a criar núcleos de avaliação tecnológica, né, no Brasil. Então, primeiro nós montamos uma pós-graduação com o apoio do Jorge, lá no Ministério da Saúde, onde treinamos o pessoal da Anvisa, o pessoal do próprio Ministério da Saúde, ensinamos os conceitos todos, e até hoje a gente faz essas avaliações tecnológicas, o Ministério da Saúde terceiriza isso, né, para a gente, nós temos que concorrer hoje com os próprios alunos, né? Mas tem espaço para todo mundo que tem competência. Você vê o banho de competência que a Anvisa vem dando, né? Isso é herança dessa coisa que começou há 20 anos atrás, né? O Ministério da Saúde do Brasil hoje, na minha modesta opinião, nessas últimas 2 décadas e meia, é um dos melhores do mundo. Ele compete em qualidade nas avaliações tecnológicas com o NICE, com a Agência Americana de Qualidade em Pesquisa e Assistência à Saúde, que, aliás, foi desenvolvida pelo meu chefe, o João Eisenberg, né? A gente vivia discutindo como divulgar isso, né? O Adalto também. Aí ele foi convidado pelo presidente, aquele galã de cinema, como é que ele chamava? Collor. Reagan, né? Era o Collor? Não, o Reagan, lá nos Estados Unidos. Reagan. Isso, o Reagan convidou o João Eisenberg para ir lá. E o Reagan era republicano, né? Ele chegou, senhor João Eisenberg, sim, senhor presidente. O senhor é republicano ou o senhor é democrata? Eu sou democrata, presidente. Mas e se eu te pedir para você dizer que você é republicano? O que você vai dizer? Eu vou dizer que eu sou democrata, presidente. Então você pode ir embora daqui. Mandando embora. Aí entrou o Clinton, né? O Clinton chamou o João, porque eles tinham esse sonho de consumo, né?
Ministério da Saúde americano de avaliar cientificamente. Isso tem uma lógica quase irrefutável. E aí o João foi para lá, ficou 9 anos, inclusive dos governos do Clinton, depois do próprio Bush, que o manteve, e depois ele era tão bom que Deus o levou, né? Mas ele fundou essa agência tem todos esses conhecimentos aí que nós aplicamos aqui e lá. Acho que caiu a conexão. Caiu a conexão, professor. Vou perguntar ao professor Atala a respeito da judicialização na saúde. Professor Atala, a sua conexão está interrompida. Ver se ele consegue reconectar. Vamos lá. Professor Atala, está me ouvindo? Acho que a sua conexão travou. Bom, então o curso do professor Atala, ele está disponível no site do Instituto Carreira e Saúde, que é www.carreiresaude.med.br. Esse curso é uma parceria entre o Centro Brasileiro de Saúde Baseada em Evidências e o Instituto Carreira e Saúde. É uma parceria que nós desenvolvemos para disponibilizar esse curso para todos os profissionais da saúde. Eu já pedi para o senhor Atala ver se ele consegue reconectar, aí ele já volta para terminar essa pequena entrevista. Então, esse nosso curso, ele está disponível no site www.carreiresaude.med.br e também no Centro Brasileiro de Saúde Baseada em Evidências, tem um site também que o professor Atala tem o mesmo curso. Deixa eu ver aqui, professor Atala. Estou pronto, professor, já voltamos. Voltou? Professor, me fala um pouquinho só da judicialização da saúde, qual foi o impacto que isso teve na saúde, por exemplo, quando a gente fala de judicialização, é aquela história que os advogados pegam um caso clínico e solicitam ao Ministério da Saúde, né, o SUS, a aplicação do medicamento que não está comprovado, se é eficaz ou não. Então, a judicialização fez o quê? Ela mudou a cabeça do juiz a respeito disso. Qual que foi o impacto que o senhor mensurou desse curso que o senhor fez para o juiz? Acho que travou de novo. Acho que, professor, hoje a nossa conexão não está 100%. O senhor Atala não deve estar em São Paulo. O senhor Atala, ele foi meu orientador na tese de doutorado de saúde baseada em evidências e pós-doutorado. Nós temos uma parceria, editamos um livro sobre... O livro eletrônico que está disponível pela Unifesp, é um livro eletrônico sobre o tratamento de alopecia areata, que foi a minha tese de doutorado, e acabamos editando um livro sobre toda a metodologia Cochrane para o tratamento dessa doença. Esperando o doutor Atala ele entrar novamente, vamos ver se ele consegue reconectar. Mandando a mensagem por ele aqui, que já vai voltar. Doutor Atala, estão me ouvindo? Acho que caiu mesmo. Bom, então vocês podem estar interessados em fazer o curso. Lá no Instituto Carreira e Saúde tem curso do Dr. Atala, ele segmentado em vários módulos. Você não precisa fazer o curso inteiro. Basta você querer fazer, por exemplo, estatística, tem como módulo de estatística, e ligar o Dr. Atala aqui. Pronto, professor. Então, lá. E alguma ressonância. Está a ordem aí, professor.
Agora voltou? É problema de conexão. Bom, vamos ver agora. O senhor consegue falar? Tô. Não. Tá. Esse é o microfone que está problema. O senhor Antara, ele passa um certo tempo fora de São Paulo, então provavelmente essa ligação está sendo fora de São Paulo, está dando essa interferência. Mas já vamos encerrando a nossa entrevista. Vamos ver se o senhor Antara volta só para fazer uma conclusão. Infelizmente, não vai dar para concluir com mais tempo. Entrou aí? Pronto, agora está bom. Ah, ótimo. Então, o senhor me fala só um pouquinho, Sorotella, já estamos com uns 40 minutos, o impacto que a sua atividade, o senhor é um pioneiro da saúde baseada em evidência, e muitos centros foram desenvolvidos a partir do seu pioneiro Centro Cochrane no Brasil. E qual foi o impacto que o senhor mensurou na saúde, por exemplo, com a judicialização da saúde? O senhor tem os números assim que foram astronômicos, né? São. Na realidade, né, nós somos procurados pelo pessoal do direito, quando estava fazendo esse trabalho no Ministério da Saúde, e a gente ficou muito amigo, e eu, ao mesmo tempo, comecei a ser convidado para reuniões sobre judicialização. Fizemos muitos amigos também na área do direito, promotores, juízes, etc. E eles passaram a apoiar nosso trabalho. E aí eu aprendi que faz parte do artigo 196 da Constituição que a saúde é um dever do Estado e direito de todos, mas desde que baseado em evidências. Isso está escrito lá no artigo, com outras palavras, mas é isso, tem que mostrar que tem eficiência, efetividade e leva em consideração a prevenção da doença, os efeitos adversos, etc. Ou seja, para cumprir a Constituição, você tem que analisar as evidências antes de liberar ou proibir qualquer conduta na saúde, não é? E aí, 4 alunos nossos, 2 alunos nossos, 2 juízes fizeram o curso lá no Sírio de Direito à Saúde baseado em evidências. Eu acho que tem que ter direito à saúde mesmo, todo mundo, mas baseado em evidências. E eles escreveram um livro de direito à saúde e um capítulo de como fazer isso baseado em evidências, que tem distribuição nacional. Dr. Gebran Neto e o Dr. Cleiton. Muito bem. Aí nós também demos bolsas e acompanhamos vários profissionais do direito ligados à saúde, né? E essa área dá um custo para o Brasil em torno de 7 bilhões por ano de dinheiro desperdiçado, né? Liberando coisas que não funcionam. O Cochrane já dizia isso, olha, se você só prescrever e comprar aquilo que funciona, que tem efetividade e é seguro, vai sobrar dinheiro para pagar as coisas caras também que funcionam, desde que você não pague coisas caras que não funcionam, tá certo? Sim. Então, essa racionalidade passou a fazer parte da cultura do direito, a hora que nós treinamos 3.500 profissionais. Eu sei que falta muito, porque eles devem ser 1 milhão no Brasil. A gente treinou 3.500 estratégicos, né? E fizemos esses cursos, Direito à Saúde, rodamos o Brasil dando conferência de Manaus até o Rio Grande do Sul, Florianópolis, São Paulo, interior de São Paulo. Eu fiquei 12 anos circulando pelas cooperativas do estado de São Paulo, falando desses conceitos, né? 12 anos, cada mês eu ia a 4 cidades, né? Ia na sexta, dava aula numa cidade, no sábado de manhã na outra, e daí 15 dias eu repetia isso e discutia esse assunto, porque eu acho que esse assunto precisa se tornar uma parte da cultura das pessoas, né? Para quando sempre que alguém propor alguma novidade, está meio estranho, pergunta, tem evidência científica que isso funciona, que é seguro? O leigo pode aprender isso, né?
Então, a gente divulgou muito isso durante todo esse tempo. Depois, o nosso curso do Sírio para profissional do SUS, nós treinamos 35 mil. É um número brutal. O último ano tinha 8 mil alunos que nos acompanharam durante um ano, né? Aulas de 4 horas toda semana, né? Então, foi um grande esforço e que, se você for prestar atenção, a sociedade brasileira tem uma cultura de fundo baseada em evidências, né? Eu acho que você tem 100 mil médicos e nós, 500 mil médicos, né, que nós temos, nem todos aprenderam conosco, mas os médicos chaves, as pós-graduações, os cardiologistas trabalham todos baseados em evidências, né? A medicina de urgência. Na Escola Paulista, você sabe, se é dermatologista, sabe o impacto que tem o nosso trabalho na dermatologia brasileira e da escola, né? A ortopedia, nós temos o melhor serviço de ortopedia baseado em evidências do mundo, né? Cirurgia vascular é a mesma coisa, lá são lá os seus orientadores, né? Pediatria, né? Então, e assim sucessivamente. A gente faz o possível. Mas eu acho, viu, Paulo, que a gente, por isso que nós montamos esse Centro Brasileiro de Medicina baseada em evidências e saúde baseada em evidências, para tornar isso mais prático, mais rápido, fazer sínteses que estão lá gravadas na estratégia de busca, tipos de estudo, Então, né? Tem um curso inteiro com 51 aulas, né? o curso é bem completo, o curso do senhor está bem completo de saúde baseada em evidência. Porque eu vejo que mesmo os professores amigos meus são titulares, são médicos respeitados, o sonho deles é aprender isso aí, né? Para eles terem mais discernimento no próprio aprendizado e na própria seleção de informações, de evidências para fazer as suas conferências, né? Então, aí nós fizemos isso e gravamos. Então, o interessado pode fazer lá um curso de estatística, um curso de estratégia de busca, um curso de tipos de desenhos, de ensaios clínicos, de revisões sistemáticas que são dadas também na Cochrane, né? E fomos compartilhando isso, né? A maioria de tudo que eu faço na vida é gratuito, né? 90% ou mais, né? E, professor, esses cursos do senhor eu acho muito importante para os profissionais não passarem vergonha quando forem fazer um ensaio clínico. Aí o indivíduo pode levantar, mas qual é qual o poder estatístico disso? Você fez a amostragem, fez cegamento na amostra. Então, não pecar na falta de metodologia do trabalho, porque se a metodologia estiver errada, a conclusão está errada. Perfeito, é isso mesmo. Então, e isso é tão importante, né, Paulo? Por exemplo, tem as doenças negligenciadas, né? A hanseníase, tuberculose, HIV com toxoplasmose, né, com doenças que se acestam. E a gente tem feito todos esses trabalhos para o Ministério para depois divulgar. Nos últimos 3 anos, quando eu já estava pensando até e achava que eu tinha feito muita coisa, aí o Ministério me encomendou um PCDT, né? É um guideline baseado em evidências sobre o tratamento do AVC isquêmico com trombectomia, né? Que quando não funciona o fibrinolítico, você extrai o trombo da artéria cerebral média anterior ou da carótida interna, né? E os resultados são brilhantes. E o tratamento, a janela terapêutica com drogas, no AVC é de 4 horas. E agora a trombectomia pode ir para 8 horas, para mais do que isso, né? No sujeito que é do stroke, wake-up stroke, aquele que acorda já com AVC, você não sabe quanto tempo tem. Então, tudo tem evidências que funcionam. Agora, a nossa preocupação é que isso vá para a prática, né? Então, precisa organizar centros do Brasil inteiro, para a hora que alguém tiver um AVC de um grande vaso da região anterior, ele puder, onde é muito frequente, e puder extrair esse trombo, né? Via endoscópica, né? Então, nós tivemos já várias reuniões, vão ter outras com o Ministro da Saúde,
para que isso seja colocado à disposição da população. Isso me dá uma satisfação muito grande, né? Você vê que você pode evitar que milhares de pessoas fiquem com dependência física, né? Com AVC, com... Professor, uma coisa que eu tenho observado em grupos e colegas que trabalham no interior do Brasil, não há retaguarda desses médicos para uma segunda consulta, por exemplo. Ele quer saber qual que é a evidência do melhor tratamento. Às vezes não há. Então, eu acho que hoje, com a internet, você conseguiria fazer isso. Então, eu concordo com você. Quando eu fui diretor, como é que eu fui? Eu fui presidente do Conselho Gestor do Hospital São Paulo, eu propus para o pessoal que trabalhava comigo, falei, olha, vamos replicar o Hospital São Paulo para o Brasil inteiro, né? Ou seja, essa consultoria de dermatologia, de neurologia, de cardiologia, e fazer com que o sujeito lá nos confins da Amazônia tenha um tratamento com a mesma qualidade que ele teria aqui em São Paulo, né? Uma cirurgia, orientação na cirurgia e ortopedia, né? Todo esse potencial, essa massa crítica de expert que nós temos, inclusive baseado em evidências, poder disponibilizar isso para o restante do país, né? Então, é muito importante. Teve algumas experiências aqui, eu lembro o próprio pessoal da cardiologia, da interpretação de infarto, diagnóstico de infarto, orientação. Então, o Hospital São Paulo, que levou 90 anos para ser constituído como ele é, né? Com uma massa crítica tão boa, ele pode agora ser compartilhado, esses conhecimentos, essas experiências, com qualquer cidade do Nordeste do Brasil, por mais pequenina que ela seja, né? E daqui a o Xingu, os nossos índios lá já estão dominando a internet, você deve Agora que talvez com a tecnologia 5G não vai ser problema de você se conectar com grandes centros, né? Você tem informação na hora, discussão de caso na hora, né? Com evidência na hora. As pessoas só vão comprar essa ideia se eles tiverem noção do que se trata. Precisamos fazer o letramento de todos os profissionais da saúde do mundo, né? No fundo é isso. E eu acho que a gente tem feito isso, já formamos 350 mestres e doutores, né? Lá no curso de pós-graduação onde você fez seu doutorado. Agora nós damos aula diariamente. Agora eu me entrei numa fria, porque eu achei que tinha que ensinar do primeiro ao sexto ano, medicina baseada em evidência. Sobrou para mim, né? Porque tivemos aí alguns problemas de saúde, inclusive, ou de interesse de alguns docentes, e agora nós temos que renovar, e eu estou dando aula para o primeiro ano, para o terceiro ano, fazendo visita na UTI, no pronto-socorro, assim vai, quer dizer... Senhor, as suas atividades nunca vão cessar, o senhor é um indivíduo muito ativo, muito proativo. Gente melhor que eu, né? Ixi, caiu novamente na sua conexão. Nós temos que fazer uma outra entrevista com o senhor, porque essa entrevista aqui está muito quebrada, né? Vamos lá. A sua conexão está travada, professor. O professor Atala, ele deve estar no interior de São Paulo, então, às vezes, a conexão, esperamos que a conexão futuramente seja mais estável, né? Ele deve estar nos ouvindo, mas está tentando se conectar. Bom, vamos nos despedir agora. Professor Atala, depois eu falo pessoalmente com o senhor. Muito obrigado pela sua entrevista. Essa entrevista do professor Atala estará disponível
no YouTube e no Facebook, para quem quiser depois continuar. Nós estaremos postando essa entrevista no nosso site www.carreiresaude.med.br. Senhora Atala. A senhora Atala está tentando entrar. Então, no Instituto Carreira e Saúde, estaremos colocando essa entrevista também disponível para quem quiser assistir novamente. Isso, como é uma live, ela não será editada. Esperamos ver se a professora Atala entra pelas últimas palavras. Vamos lá. Esse é um dos problemas que a gente enfrenta no Brasil, que é a instabilidade de algumas conexões. Quando você quer fazer uma teleconferência, às vezes esses pequenos problemas técnicos, eles acabam inviabilizando essas conferências de longa duração. Apesar de nós tivemos aqui uma entrevista com o senhor Atala, que ele deve estar tentando se reconectar. Vamos esperar as últimas palavras do senhor Atala. Vai ver que nós já estendemos mais de 50 minutos. Faça seus comentários, deixe seus comentários abaixo sobre a entrevista do professor Atala, comentários no YouTube e no Facebook. E se tiver alguma dúvida sobre o curso de Saúde Baseada em Evidência, professor Atala, entre em contato conosco do Instituto Carreira e Saúde. Nosso endereço é www.carreiresaúde.med.br. Nós temos o curso todo descrito, tem todo o currículo do senhor Atala, e a ementa do curso vocês podem conferir sobre cada um dos módulos que são disponibilizados no Instituto Carreira e Saúde. O senhor Atala, acho que não vai conseguir se reconectar. Muito bem, vamos encerrar então a nossa entrevista, e depois alguns comentários quiserem entrar em contato com o senhor Atala, nós disponibilizaremos o contato do Centro Brasileiro de Saúde Baseada em Evidências. Muito obrigado pela audiência de vocês e até mais.